Durante o jantar, o Sr. Bennet pouco ou nada disse. Porém, quando os criados se retiraram, ele decidiu, chegada à altura da conversa, um pouco com o seu hóspede e abordou um assunto que ele considerava do inteiro agrado do outro, fazendo-lhe observar a sorte que ele tinha parecido ter tido com a sua patrona. A consideração de Lady Catherine de Bourgh pelos seus desejos e o cuidado com seu conforto pareciam de fato notáveis. O Sr. Bennet não poderia ter escolhido melhor. O Sr. Collins era eloquente nos seus elogios à tal senhora. O assunto revestiu-o de uma solenidade ainda maior e, com o seu ar mais importante, assegurou que nunca na sua vida testemunhara tal comportamento numa pessoa da alta sociedade, tal afabilidade e deferência como ele encontrara em Lady Catherine, que ela tinha tido uma amável prazer de aprovar ambas as prédicas que a ele lhe fora dada a honra de realizar na sua presença, que já por 2 vezes ela o convidara para jantar em Rosings e que, ainda no sábado anterior, o mandara chamar para completar o número de parceiros na sua mesa de jogo, que Lady Catherine era considerada por muitos como senhora muito orgulhosa, mas que ele nela nada encontrara senão afabilidade, que ela sempre lhe dirigira a palavra com um outro cavalheiro qualquer, não opondo qualquer objeção a que ele se desse mais intimamente com as suas outras famílias da vizinhança, nem que ele ocasionalmente se ausentassem da paróquia por uma semana ou 2, de visita a parentes seus, e que ela condescendera até em acolhê-lo, aconselhá-lo a casar logo que a oportunidade surgisse, desde o momento em que ele escolhesse com discrição, e que uma das vezes fora visitá-lo no seu humilde presbitério, onde aprovou todas as alterações que por ele introduzidas, e dignou-se a sugerir-lhe algumas, ela própria, umas prateleiras dos gabinetes ao cimo das escadas. Tudo o que nos conta é uma correção e delicadeza sem par, disse a Sra. Bennet. Estou certa de que se trata de uma mulher encantadora. É pena hoje em dia já não se encontrarem senhoras da alta tão boas pessoas como ela. Ela vive próximo do senhor? O jardim em que se situa a minha humilde habitação tem apenas uma azinhaga e a separá-lo de Rosings Park, onde Sua Excelência reside. Pareceu-me ouvi-lo dizer que ela era viúva? Tem filhos? Apenas uma filha, a herdeira de Rosings e uma fabulosa fortuna. Ah! Exclamou a Sra. Bennet, abanando a cabeça. Trata-se então de uma privilegiada. É que gênero de rapariga é ela? É bonita? É uma jovem de um encanto externo. A própria Lady Catherine diz que, sob o ponto de vista da verdadeira beleza, a menina de Bourgh é de longe superior às mais belas do seu sexo, pois existem nela aquelas afeições que distinguem a jovem de nobre ascendência. É infelizmente de constituição débil, o que lhe tem impedido de alcançar nos vários campos aquele grau de perfeição que de outro modo teria atingido sem dificuldade de maior. Segundo me informou a senhora, que superintendeu a educação dela e que ela continua residindo. Não deixa, porém, de ser muito amável e, com frequência, se digna passar à minha humilde porta no seu pequeno faetoche puxado por garranos. Já foi apresentada à corte? Não me recordo de ter ouvido o seu nome. O seu estado de saúde precário impede-a, infelizmente, de permanecer na capital, e por esta razão, como textualmente o disse um dia Lady Catherine, a corte britânica se viu privada do seu mais belo adorno. Sua Excelência pareceu encantada com a ideia, e como pode calcular, é uma felicidade para mim oferecer em qualquer ocasião estes pequenos e delicados galanteios
que encontram sempre o eco nas senhoras. Por mais de uma vez tenho dito a Lady Catherine que a sua encantadora filha nasceu para a duquesa e que o título mais elevado, em vez de lhe conferir alguma importância, seria por ela sublimado. São essas pequenas coisas que agradam a sua excelência e o gênero de atenção que lhe reservo o direito de lhe prestar. Tem toda a razão, disse o Sr. Bennet, e bendiga sua sorte por possuir o dom de lisonjear com delicadeza. Diga-me, essas são amáveis atenções procedem do impulso do momento ou resultado de um estudo prévio? Elas são-me principalmente inspiradas pelo que se passa na altura e, embora por vezes me divirta a sugerir e arquitetar elegantes elogios suscetíveis de que se adaptarem a ocasiões vulgares, procedo sempre de modo a conferir-lhe um cariz tão natural quanto possível. As expectativas do Sr. Bennet foram plenamente satisfeitas, e seu primo mostrava-se tão absurdo quanto ele o esperava, e era um gozo profundo que ele o escutava, guardando simultaneamente uma expressão séria e compenetrada, e, com exceção de um olhar ou outro em direção de Elizabeth, não partilhando do seu prazer com ninguém. Chegada a hora do chá, contudo, a dose já fora mais do que suficiente, e o Sr. Bennet teve a satisfação de conduzir o seu hóspede de novo para a sala, e, terminado o chá, a satisfação de o convidar para ler um pouco para as senhoras. O Sr. Collins aceitou com prontidão, e um livro foi-lhe apresentado, porém mal olhou para ele, pois tudo indicava pertencer a uma biblioteca itinerante, recuou e, desculpando-se, disse não estar no seu hábito ler novelas. Kitty olhou espantada e Lydia soltou uma exclamação. Outros livros lhe foram apresentados e, após uma certa ponderação, escolheu os Sermões de Fordyce. Ao vê-lo abrir o livro, Lydia bocejou e ainda não tinha, numa solenidade monótona, lido 3 páginas, quando ela o interrompeu, dizendo: a mãe sabe que o tio Lucas tenciona despedir o Richard e que, se ele o fizer, o coronel Foster torná-lo-á ao seu serviço? Contou-me a tia no sábado. Tenciono ir amanhã a Meryton para saber mais pormenores e perguntar se o Sr. Dennis já voltou da capital. Lydia foi mandada calar pelas suas 2 irmãs mais velhas, mas o Sr. Collins, muito ofendido, pôs o livro de parte e disse: é com frequência que tenho notado pouco interesse despertado nas jovens por livros de uma certa seriedade, embora escritos exclusivamente para o seu benefício. Isso espanta-me, confesso-o, pois de certo nada lhes oferecerá maiores vantagens do que a instrução. Mas não quero, com isso, continuar incomodando a minha jovem prima. Em seguida, voltando-se para o Sr. Bennet, ofereceu-se como seu adversário numa partida de gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, fazendo-lhe notar que ele agira sensatamente ao deixar as raparigas entregues à sua frivolidade. A Sra. Bennet e as filhas pediram amavelmente desculpa pela interrupção de Lydia e prometeram-lhe não tornar a verificar tal incorreção, caso ele voltasse ao livro. Mas o Sr. Collins, após assegurá-las de que não guardaria rancor para com a prima e que nunca consideraria seu comportamento como uma afronta, sentou-se à outra mesa com o Sr. Bennet e preparou-se para o gamão.